tarde, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa unidade 1 da página 32. Vamos ver até onde nós vamos conseguir estudar nessa parte da tarde, como que o céu tá lindo. Ai, que coisa mais linda, Deus. Só o Senhor mesmo pode fazer cada coisa linda. Vamos aqui. Nós estamos estudando aqui. Deixa eu baixar aqui, por gentileza. Vou deixar vocês assim para verem meu rostinho. Rostão, né? Cara de... Para o Alan, as inúmeras obras que ele dedicou mesmo, né? Que ele foi um médico, o Alan, ele falou a respeito dos problemas da educação, da afetividade. Ele falou que a afetividade é um domínio funcional, sendo a primeira etapa que a criança percorre, que é a afetividade, que é um domínio funcional. Ele diz, o Alan, que na afetividade humana, a emoção e a inteligência exercem um papel fundamental. Eles estão presentes constantemente na vida de todos os indivíduos. Mesmo no estado de maior serenidade, ele está ali. Sendo assim, qualquer atividade, por mais intelectual que seja, supre a emoção, precisa da emoção. Ele foi médico, foi educador, foi um pesquisador. E ele diz aí que a emoção, ela motiva a inteligência, que por sua vez precisa das tormentas das emoções para ser estimulada e se desenvolver. E diz também que a vida afetiva nas relações interpessoais envolve as transformações da ação que surge no começo da socialização, não importando apenas para a inteligência e para o pensamento, mas afetam totalmente a vida afetiva. E envolve primeiramente os sentimentos interindividuais, que são as afeições, as simpatias, as antipatias, e depois surge a socialização das ações, que são sentimentos morais, que vêm os intuitivos, sentimentos intuitivos que temos provenientes de nossas interações com outras pessoas. Por fim, ocorre a regularização das ações, momento em que surgem os interesses e os valores. Tem um outro estudioso que é o Osdorff. Ele falou, fundamentado nas lições de Piaget, ele ressalta que o desenvolvimento intelectual é pautado, gente, no cognitivo e no afetivo também, sendo que o afetivo é o que mais influencia no desenvolvimento intelectual de toda criança. Para ele, o comportamento afetivo está intimamente ligado ao vínculo cognitivo e diz que o mesmo acontece com o cognitivo, hein? O interesse, denominado afetividade por Piaget, é o componente que influencia a seleção de atividades intelectuais, que é um elemento poderoso nessa trama toda. Porque é o seguinte, quando Piaget levou em consideração as fases do desenvolvimento da criança, para a compreensão do desenvolvimento da criança, é importante se entender o desenvolvimento afetivo no processo de aprendizagem, na relação conflitante entre o professor e o aluno. No período em que a criança está, o período sensomotor, de impulsos e reflexos instintivos, o recém-nascido busca alimentação e libertação de desconfortos. Piaget diz ser uma fase egocêntrica do bebê. Até mais ou menos 1 ano e meio que a criança fica nessa fase egocêntrica e não há sentimento de respeito nesse momento pelo adulto. E a fase do desenvolvimento moral da criança é denominada anomia. Nessa fase, o sentimento forte que começa a se desenvolver no relacionamento entre a criança e os seus tutores é o afeto. É o afeto, gente. E no 2º ano de vida que a criança começa a usar os sentimentos para alcançar os fins e experimenta sucessos e fracassos. Do ponto de vista afetivo dessa criança, o investimento do afeto em outras pessoas
é o primeiro passo do desenvolvimento social. Diz aí Waddington Port, 95, página 40 de seu livro aí. Nossa, tá escuro, né? Vocês estão conseguindo me ver, gente? Nossa, olha lá como que tá o ventinho na porta. A questão da afetividade é o eixo do desenvolvimento físico, intelectual e motor do indivíduo. Olha, presta atenção, como a afetividade é importante. A questão da afetividade é o eixo do desenvolvimento físico, intelectual e motor do indivíduo. A pessoa necessita da sensação de pertencimento, da sensação de poder, da sensação de ser útil ao outro. Vygotsky, em 91, ele defende que cada cultura produz um modo diferente de funcionamento psicológico. Vygotsky, ele fala que a afetividade evolui e norteia toda a ação humana, realmente. Para Vygotsky, que é um russo, a evolução mental se dá por etapas, isto é, por fases qualitativas de um nível de conhecimento para o outro. A pessoa desenvolve primeiro a zona do desenvolvimento proximal, real e potencial. Para ele, tem fases, qualitativas de um nível de conhecimento para o outro. Ele desenvolveu aí a zona de desenvolvimento proximal, a real e potencial. O primeiro, que é o proximal, o desenvolvimento proximal, é a assimilação do conhecimento, o que ajuda do outro social que se faz necessária, em que a ajuda de uma outra pessoa social se faz necessária na vida daquela criança. E aí o real é um momento em que realizamos algo com conhecimento que consolidamos, aquele que já está alicerçado em nossas estruturas superiores. E o potencial é a habilidade de realização da ação de cada pessoa, isto é, aquilo que somos capazes de executar com nossos conhecimentos adquiridos. Na atualidade, hoje em dia, não se pode separar a afetividade da habilidade emocional, não pode. A vida afetiva, nas relações interpessoais, elas envolve as transformações de nossas ações. Primeiramente, ao desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, as afeições, a simpatia, as antipatias. Depois ocorrem as socializações das ações. Então surgem os sentimentos morais, que são os sentimentos intuitivos, provenientes de nossas experiências vitais, e logo depois são acrescidos nossos interesses e valores, formando assim um todo equilibrado e harmônico. Sabendo aqui que sempre o professor é o mediador, As teorias psicogenéticas, elas mostram o valor da afetividade no desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque parte da premissa de que o ser humano pensa, o ser humano sente ao mesmo tempo. Assim, cabe nós tomarmos aí a consciência desses fatores que o ser humano pensa e o ser humano sente, a fim de estabelecer uma troca de relações interpessoais positivas, lembrando que os conceitos de si não nascem com as crianças, mas vão sendo adquiridos ao longo de sua vida. O mestre, nesse caso, é que irá garantir essa construção, visto que a criança passa a maior parte do seu tempo na escola. Nós temos que ter habilidade interpessoal no meio acadêmico, tá, gente? E nosso futuro ambiente profissional. Por quê? Porque esse conhecimento, ele transcende o conhecimento técnico-científico. O nosso sucesso depende das nossas ações, das nossas decisões, vinculadas às relações interpessoais estabelecidas de várias formas. Nós temos que também ficar cientes de que as transformações das ações provenientes do início da socialização não têm importância apenas para a inteligência, não, mas para o pensamento. Para o pensamento, mas repercutem também profundamente na vida afetiva.
A afetividade, ela permeia, em primeiro lugar, o desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, nos quais estão inclusos as simpatias, as antipatias, para depois haver a socialização das ações e a aparição de sentimentos morais intuitivos provenientes das relações. E temos que ver que a afetividade é um componente essencial na construção de indivíduos críticos, indivíduos participativos, em que seu trabalho são mais do que executores de uma rotina burocrática. Exemplo de um filme bom para você assistir a respeito disso é Um Mestre em Minha Vida. Esse filme, Um Mestre em Minha Vida, mostra a importância da relação entre as pessoas na busca de aprendizado e crescimento. Então, gente, agora nós vamos ficar aqui. Eu li só da página 32 a 34, depois nós voltamos com mais. Eu no escuro aqui com vocês. Olha lá a plantinha lá. Olha o céu, que coisa maravilhosa.